PPX, bem-vinda ao canal Paula Furtado Psicopedagoga, onde você também vai fazer parte desse movimento PPX. Você sabe o que é? Eu sempre pensei numa sigla que pudesse mostrar tudo aquilo que eu quero passar aqui no canal. E aí eu pensei em alguma coisa que fosse multiplicador. Por isso que o PPX significa Psicopedagogia Exponencial. Por quê? Porque aqui a gente vai multiplicar conhecimentos, multiplicar estratégias de sucesso, multiplicar a experiência com jogos, a experiência com os livros. Aqui vai ser um canal multiplicador. Nós vamos multiplicar esses conhecimentos para você e você vai multiplicar para os seus colegas também, professores, psicólogos, psicopedagogos. Vai ter muita novidade, gente. E antes de mais nada, quem ainda não se inscreveu, inscreva-se, aperte o sininho para receber todas as novidades em primeira mão. E hoje nós vamos falar sobre o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Nesses 28 anos de consultório, eu já vi muitos casos que passaram por aqui, então eu tenho algumas dicas aqui bem importantes para vocês utilizarem e perceberem tanto os seus alunos como pacientes. Então vamos lá? Olha, o TDAH é um transtorno neurobiológico e ele é uma característica passada pela genética. Existem 3 tipos de TDAH. Onde as características mais frequentes é a desatenção, a impulsividade e a hiperatividade. Só que eles são classificados em 3 tipos. Vamos falar primeiro do hiperativo. O hiperativo está muito ligado à impulsividade. Eles conversam, são aqueles que conversam muito em sala de aula, que não tem break, assim. Eles estão o tempo inteiro puxando conversa, mexendo no amigo, cutucando o de trás, o da frente. Aquele que fica o tempo inteiro, ele não consegue parar quieto. Ele tem muita instabilidade de humor. Então, às vezes, ele está numa boa, fica mal-humorado, ou está mal-humorado, de repente fica de boa. Eles mudam, assim, com muita facilidade o humor. Eles não param quietos, são aqueles que são a 1000 por hora, eu falo que eles são ligados no 220. Derrubam materiais, são impacientes, eles saem da classe o tempo inteiro. Aliás, uma dica que eu dou para os professores ou para os pais, quando eles estiverem muito agitados, é já mandar eles sair antes. Vai lá tomar uma água, vai dar um recado com o professor, deixa essa criança, porque o tempo de concentração deles é menor mesmo. E às vezes eles precisam desse momento para dar uma extravasada. Aqui no consultório eu vejo todos são os melhores amigos da enfermeira da escola. Então a enfermaria da escola, como eles percebem um lugar que eles podem ir para dar uma respirada, toda hora eles vão com alguma queixa. E a enfermeira conhece bem essas crianças. Eles atrapalham a aula, tanto o professor como os colegas, porque eles não têm aquele break, aquela percepção de que agora não é o momento. Eles têm muita dificuldade em esperar a vez de falar. Não conseguem terminar as tarefas, muitas vezes eles se recusam a começar a tarefa, então tem que ter assim, sempre um acompanhamento mais de perto, o professor vai lá, chama atenção para ele. Uma coisa que funciona muito quando o TDAH está distraído é a coisa do toque, sabe? Chega do lado, põe a mão no ombro, que na hora eles dão aquela aterrada, assim, que eles estão meio viajando na coisa, mas eles dão uma sentada com essa coisa mais sinestésica, né, do toque. É como se eles voltassem para o mundo. Se a gente grita, o aluno está do outro lado da sala, a gente faz, fulano, pior. Ele vai viajar mais ainda no pensamento dele. Então tem que ser uma coisa mais discreta, vai lá, fala o nome, e aí fulano, já conseguiu fazer, vamos começar. Então sempre com incentivo. Uma outra característica que é muito forte, eles não têm filtro, eles falam o que querem.
E eles falam o que pensam, o que querem, na hora que querem. Então, é aquela coisa assim que eles ofendem muito os colegas às vezes, e não por uma maldade, mas porque falta de filtro mesmo. Pensou, falou. Ele pensou, a impulsividade já acontece. Eles não conseguem se concentrar com tanta facilidade, a não ser que seja um assunto de interesse. Então, eu percebo muito no consultório, quando eu levanto a hipótese que eu vou encaminhar a criança para um neuro e eu falo em déficit de atenção, os pais, eles questionam, porque eles falam assim, como assim déficit de atenção? Ele passa horas no videogame, nem pisca. Quando ele está fazendo o quebra-cabeça dele, ou Lego, eles gostam muito de coisas de minúcias, assim, de que lá eles têm uma concentração grande, quem gosta, né? E aí eu explico que, na verdade, déficit de atenção, não é que ele tem déficit de atenção para tudo, mas ele tem um hiperfoco naquilo que interessa. Então, quando está no desinteresse deles, eles viajam no pensamento, vão indo embora, vão pensando outras coisas, mas quando eles têm uma coisa que é do interesse, eles têm mais foco do que qualquer um. Então, eles têm um super foco naquilo que interessa. Então, se eu tô lá na TV e aquele é um desenho que eu adoro, parece que eu tô em outro mundo. Ele fica lá, ele presta atenção, faz começo, meio e fim, porque é um ponto de interesse deles. Faz várias coisas ao mesmo tempo. Isso, quando tem hiperatividade, é muito comum, assim. Eu vejo que, às vezes, para eu conseguir estudar com essas crianças em consultório, eu já estudei, gente, pasmem, com criança plantando bananeira e eu lá falando. E assim ela conseguia, porque eles têm essa atenção mais dividida. Então, quanto mais divide a atenção, mais eu consigo prestar atenção. Eu vejo muitos professores falarem que às vezes ele está mexendo no material, arrumando a carteira, buscando o amigo, ela pergunta e ele responde o que ela estava falando, porque ele dividiu a atenção. Aliás, um bom lugar para colocar essa criança é nas laterais da classe, porque ela fica com essa abertura assim de 180 graus. Então ela termina prestando muito mais atenção, porque se caiu um lápis lá no final da classe, ela não precisa parar, né? Se ela estiver lá na frente, que às vezes coloca a criança na primeira carteira, lá na frente, perto do professor, e ela fica o tempo inteiro olhando para trás, porque ela precisa saber o que está acontecendo. Então, se caiu um lápis, ela tá assim, ó, ela viu que caiu o lápis, ela voltou, ela continua prestando atenção. Quanto mais tiver essa atenção dividida, é melhor. Eles interrompem a fala dos outros, isso é pela impulsividade, então a gente tem que fazer um treino, conversar bastante, espera a sua vez. E se a gente fala que tem que levantar a mão, é aquela criança que fica assim, agora eu posso, agora eu posso. Eles não têm essa coisa do autocontrole, então por isso que é complicado mesmo. E eles não suportam críticas. As críticas, assim, caem... Às vezes é um comentário que vai fazer, mas para eles tem um volume, assim, uma repercussão, assim, muito negativa, porque eles não conseguem se perceber. É por isso que eles não aceitam as críticas quando são feitas. Eu tenho um livro aqui que eu separei, que eu fiz para um aluno que tem, para um paciente, né, no caso, que ele tinha o TDAH e tinha também a hiperatividade bem forte. Ele era um TDAH com hiperatividade. E eu fiz esse livro que chama Cuidado para Não Explodir. E eu acho que ele mostra, assim, muito bem a impulsividade deles. Olha, na escola da Dona Coruja tem uma turminha animada e um grupinho especial que não se desgruda por nada. O inteligente elefante, o charmoso jacaré, o esperto porco-espinho e o engraçado tigre Zé. Então eu mostrei a situação de sala de aula, né, normal, e o grupinho que era mais grudado. Juntos formam um quarteto de alegria e diversão, mas não se esquecem dos estudos, prestam muita atenção. Eles sabem que a escola é importante na infância,
Se tiverem dedicação, não crescem com ignorância. Toda coruja sempre afirma uma valiosa verdade. Curiosidade não tem idade. Aprender coisas novas é pura felicidade. Então até aqui estava tudo bem em sala de aula, né? Apesar de sempre unidos, às vezes dá muita confusão. É que Dinho, porco espinho, quando fica irritado, é muito esquentadinho. Explode como um vulcão, em plena erupção. Xinga, grita, esperneia e fala palavrão. Bate, chuta, faz besteira, mas parece um furacão. Esse personagem, ele tem muitas características do meu paciente. Era uma criança com 5 anos e que a impulsividade era muito forte. Ele não conseguia se controlar. Então ele chegava a falar assim e terminava saindo na agressividade. Né? Então ele batia, ele chutava a cadeira. Então, era uma coisa que ele primeiro agia e depois pensava. E ele falava para mim, Paula, eu não consigo, só se eu cortar minha mão. Então era uma coisa que ele mostrava assim, eu ajo sem pensar, depois que eu estou pensando nas consequências. E ele sofria tanto quanto os outros, né? Que apanhavam dele direto. Todos fogem dos espinhos para não se machucar. Vai perder os amiguinhos caso não se controlar. Sempre é mandado para a diretoria, é preciso se acalmar. Recebe conselhos com sabedoria e um chazinho para tomar. A esperta diretora manda Dinho respirar bem fundo para se tranquilizar. Não pode continuar espinhudo com quem me contrariar. Olha, aqui mostra a impulsividade, né? Então, de sair, de parecer um furacão, de vai atacando para todo mundo, de não ter filtro. Depois que a raiva passa, vem o arrependimento e com pedido de desculpas faz um novo juramento. Não acontecerá de novo este triste acontecimento. Os amigos magoados aceitam o pedido de perdão, mas continuam desconfiados se haverá transformação nas atitudes do amigo brigão. Geralmente são crianças que eles têm muitos amigos, eles têm uma facilidade no social assim muito grande, mas às vezes eles terminam afastando esses amigos por conta dessa super sinceridade, por conta da impulsividade, da agressividade algumas vezes. E tem assim, em alguns casos, que não é tanto o hiperativo, mas mais o desatento, ele termina se isolando. E ele fala muito que ele não tem amigos. E quando eu vou na escola, quando eu converso com os pais, eles não veem a criança dessa maneira. É ele que às vezes se isola por excesso de pensamento, né? Tá sempre pensando rapidamente, ele começa a analisar todas as situações, então às vezes ele se acha isolado, mas são poucos que realmente, porque principalmente os hiperativos, eles têm uma característica social muito grande, quando não vem junto a impulsividade com a agressividade. Dinho fica chateado, pois não quer ser explosivo, mas não consegue controlar o comportamento impulsivo. Ele pede para ser ajudado, não gosta dessa situação, mas sozinho não consegue controlar a explosão. Os pais de Dinho procuram um lugar para ajudar, para contar e ouvir histórias e aprender a se acalmar. Dinho adora novidade e se enche de esperança. Vai aprender como atingir esta grande mudança. As histórias, como nesse caso, como em todos os casos, vocês sempre me ouvem falar, elas têm um acesso direto ao inconsciente da criança, né, do ouvinte. Então, sempre vai fazer analogia com a própria história de vida. Então, contar histórias para essas crianças, é lógico que vai ter que ir indo aos poucos, porque às vezes eles não têm concentração de ouvir uma história completa, mas nem que a gente vá diminuindo, adaptando para o tempo de concentração, mas é importante mostrar esses conflitos e garantir um final feliz, garantir que ele vai poder solucionar o problema dele. E nesse caso, como eu não tinha nada na literatura, eu terminei inventando essa história para ele, né, para essa criança, para que a identificação fosse mais rápida e eu pudesse trabalhar direto no problema. E todo dia que ele chegava, ele me pedia essa história. Ela não estava nem ilustrada, ela ainda era no meu computador. Eu contava a história, ele ia imaginando, ele ia fazendo, ia transferindo e projetando para a vida dele. Nem precisava muito, porque
ele já fazia as analogias sem eu precisar. Então é uma coisa que dá uma acalmada quando ele se reconhece no personagem. Nos encontros com a Dona Girafa, fala sobre suas dificuldades em controlar a ansiedade. Ela brinca, faz arte e outras atividades que ensinam a controlar sua impulsividade. Dinho sai feliz e tranquilo desses encontros divertidos e aos poucos vai aprendendo a não estourar com seus amigos. Agora, quando é contrariado, não sai brigando com o mundo. Ele para e se acalma, respirando bem fundo. Não se pode ganhar sempre, isto faz parte da vida. Perder faz a vitória ficar ainda mais divertida. Eu pus essa parte principalmente porque são crianças que também detestam perder. Então, às vezes, eles acabam com o jogo, então eles querem sempre estar na vantagem. Aqui Os amigos estão orgulhosos com este grande aprendizado. Agora brincam e se divertem e não ficam preocupados de uma bomba detonar e explodir para todo lado. Toda vez que esse meu paciente aprontava, ele já chegava assim: Paula, conta a história do Dinho. Então isso trazia essa calmaria para ele. Outra coisa engraçada é que quando o livro foi publicado, eu falei para ele: lembra da história do Dinho? Ela foi publicada agora, quer conhecer? Ele falou: a minha história? Aí eu falei: por que era a sua história? Ele falou: claro, você escreveu a história da minha vida. E assim como ele, para todas as crianças que eu contei depois, eu criei para ele, mas depois foram muitas outras com as mesmas características, eles sempre acham que eu escrevi essa história para eles. Né? Porque as características são muito parecidas nessa coisa da impulsividade. Bom, agora nós vamos falar do tipo desatento. Eles são mais calmos, são aqueles que aparentam prestar atenção, então são aqueles que viajam no próprio pensamento. Quando eu recebo um TDAH tipo desatento no consultório, que eu pergunto qual é a maior dificuldade, o que eles me respondem assim com a maior frequência é: eu fico brisando na aula. Eu estou olhando a professora, mas totalmente brisando. Esses pacientes, esses TDAH tipo desatento, eles têm uma resistência muito grande em começar uma tarefa que demande muito esforço mental. Quando eles sabem que aquilo já vai ter muita dificuldade, eles não querem nem começar. Tenho muita dificuldade em seguir instruções, então tudo que tem comanda para eles é bem complicado. Então, às vezes uma dica assim muito boa com esse tipo de paciente é você pedir para ele repetir aquilo que foi falado. Então a gente fala assim: olha, vai lá até o quarto, pega seu casaco e não esquece de escovar os dentes. O que você tem que fazer? E se for na escola, olha, você vai abrir o livro na página 78, ler o texto e responder as questões. O que você tem que fazer? Então sempre fazer a criança repetir é uma boa estratégia. Até eu vou mostrar assim para vocês um jogo que eu terminei criando com muitas características do TDAH. E uma delas é essa, de guardar várias ordens para seguir, né? Então fazer essa memória, né? Colocar já, conservar as ordens dadas para depois executá-las. Eles têm muita dificuldade em organizar-se. Nas carteiras, então tá uma carteira toda bagunçada, na escrivaninha de casa, nas gavetas, na mochila, a mochila às vezes é uma bagunça, então a gente tem que ajudá-lo a organizar, e não é organizar por ele. Tanto o professor como os pais cobrar. Já pegou os materiais? Então vamos lá. Olha lá o seu cronograma. O que você vai ter de aula amanhã? O que você vai precisar para isso? Ou antes da tarefa, o que você vai precisar para executar essa tarefa? Porque eles começam a tarefa e depois que lembra que tem tesoura, que tem que pegar tesoura, vai buscar tesoura, já parou, já quebrou o ritmo do trabalho. Então já aprender, ensiná-lo a se organizar. E isso é uma tarefa do dia a dia. E não adianta fazer isso uma vez, uma semana e achar que tá bom. Não.
Para começar a virar um comportamento sistematizado, tem que ser 12 semanas seguidas. Aí o comportamento está instalado. Por isso que uma terapia também começa a fazer mais efeito depois de 3 meses, que vai sendo o trabalho feito e ele começa a sistematizar aquilo que foi aprendido. Então, tem que ter essa supervisão no início, mas é supervisão, não façam por eles, porque às vezes a bagunça está tão grande, a mãe chega e já começa a organizar, ou o professor, você pode ficar do lado, mas falar, ó, onde você vai pôr isso, onde você vai pôr... Começa a fazer perguntas para ele começar a incorporar o que é se organizar. Eles têm muita dificuldade em organizar o tempo, por isso que são crianças que na prova assistida, ou no trabalho, eles precisam de um tempo extra, ou precisam pelo menos saber que tem esse tempo extra. Às vezes eles nem utilizam, mas como eles sabem que eles se confundem lá no tempo, que eles não conseguem organizar direito, eles já começam a ficar nervosos porque não vai dar tempo, porque não consigo, porque o tempo é curto, então precisa desse tempo extra. E para as tarefas de lição de casa, eu sempre falo para os pais já orientarem para ele quebrar as tarefas em várias partes, sabe? Fez uma parte, aí fica 5 minutos, vai na cozinha, faz um lanchinho, ou vê alguma coisa, sabe? Que ele goste. Ele tem que dar uma extravasada, assim, naquele pensamento, já que ele teve que ter uma super concentração em algo que ele tem dificuldade, então tem que dar algumas quebras, mas sempre começo, meio e fim. Vamos terminar toda a lição de matemática e tudo bem, você vai lá fazer alguma coisa, aí volta e a gente faz a de português depois. Não adianta querer fazer tudo de uma vez e que ele vai ficar cansado e o resultado não vai ser tão bom. A memória de curto prazo precisa ser trabalhada, porque assim, às vezes o que acabou de ser falado, eles não lembram, mas eles têm que ter um tempo de acomodação do conhecimento. E é muito engraçado que às vezes a professora está falando, elas perguntam para ele o que ela acabou de falar e eles não respondem. Mas depois de meses, quando ela retoma um conteúdo, é aquela criança que lembra, né? E que fala e fica todo mundo espantado, né? Como é que ele não lembrou aquilo que foi acabado de ser falado e lembrou de um conteúdo antigo? Porque eles têm uma memória antiga melhor trabalhada, tá? E eles também têm muitos brancos na fala. Às vezes está falando, some, que esquece o que estava falando, ou esquece a palavra que era para ser falada. Então isso acontece com bastante facilidade. Eu vou mostrar aqui 2 exercícios que depois que eu transformei em jogo, mas eu tinha feito esses exercícios para trabalhar essa memória imediata, essa coisa de seguir instruções e de lembrar várias regras no mesmo. O primeiro jogo que eu fiz foi o desafio, que é esse aqui. E nesse jogo tem um tabuleiro com vários tipos de desafios, então esse é o tabuleiro. O tabuleiro é todo de formas geométricas, então não tem dado, eles sempre vão na questão, tá assim, se você acertou, vá para o próximo losango, se você errou, volte um círculo. E eles têm que passar por todo o labirinto até quem chega no último ganha. E tem um que chama Super Desafio, que é exatamente isso. Eu gosto muito da palavra desafio, porque a criança gosta de ser desafiada, a criança e o adolescente, né? Aliás, o adulto também, né? Porque o adulto, quando tá jogando, eles viram criança novamente. Todos querem ganhar, todos querem mostrar que são capazes. E aqui eu coloquei várias ordens e eu falo para eles que eles têm que prestar atenção em todas as ordens, que eu só vou falar uma vez, e quando eu terminar de falar, que eles vão executar as comandas. Quer dizer, é numa brincadeira e está trabalhando essa habilidade super importante da memória recente. Então, eu vou falar para vocês alguns. Fique sentado, levante as 2 pernas, vire o tronco para a sua direita e com a cabeça virada para a sua esquerda. Olha quanta ordem numa só. Fique em pé, estique o corpo, fique na ponta dos pés e imite uma bailarina.
Esse daqui eu já começo a juntar também coisas de gramática, de ortografia, porque se a gente na brincadeira eles vão aprendendo, aí deslancha, porque o que eu gosto muito de colocar o conteúdo programático é para a criança já se sentir mais segura em sala de aula. Então olha só, diga 3 substantivos comuns que comecem e terminem por vogal. E depois diga um substantivo próprio que comece e termine com consoante. E assim em diante. Então, são 4, 5, 6 ordens, às vezes, na mesma tarefa. E eles fazem com uma atenção, assim, impressionante. Crianças que você fala, vá até o quarto e pega o casaco e não lembra o que foi falado. Mas, quando estão sendo desafiados, eles se concentram. E tem outro, que é o desafio do desenho, que eu chamei de desafio maluco. Então é assim. Escreva 5 números pares maiores do que 3.522 e menores que 3.544 com caneta azul e ordem decrescente. Olha quanta ordem, gente. Desenhe um triângulo com lápis vermelho no canto esquerdo superior de uma folha de papel branco. Desenhe uma flor colorida na ponta de cima do triângulo. Vire a folha de ponta cabeça e faça um X no canto direito da mesa. A gente olha isso e fala assim, é impossível, mas eles prestam atenção e eles fazem. E eles vão melhorando tanto a parte de seguir regras como a parte da memória recente. E aí tem outros, tem o desafio de lógica, que também aparece aqui, né? Então eu vou falar um. Se o André e Lucas têm 10 anos, Isabela tem 20, e Zé e Bel têm 5 anos, quantos anos tem Fernando? Então aqui é uma parte de observação, de percepção analítica sim, e de raciocínio lógico muito grande. Então eles têm que escrever, e no caso aqui ele tinha que descobrir que cada sílaba vale 5. Então Zé e Bel, 5. André, Lucas, 10. Isabela, 20, tem 4 sílabas, então o Fernando vai ter 15 anos. E aí tem outros desafios, mas que não são tão focados no TDAH, né? Desafio da cultura brasileira, desafio de ciências e desafio de charadas, tá? E aí, quando esse jogo fez, assim, bastante sucesso, pediram o Júnior. E aí eu lancei o desafio Júnior, que também são as mesmas características. Ele é o mesmo esquema, trabalha as mesmas habilidades. Aliás, esse jogo é muito completo, porque ele é quase um diagnóstico psicopedagógico, porque ele tem todas as habilidades. Muitos dos desafios são baseados em testes de QI. Então, trabalha na matemática a habilidade da classificação, da conservação, da inclusão, trabalha atenção concentrada, atenção dividida, atenção alternada, trabalha memória, trabalha leitura e interpretação, deixa eu ver que mais, a lógica, bom, tem muitas, percepção visomotor, então é completo, gente, jogando dá pra a gente ter uma ideia de onde está a dificuldade do paciente ou do aluno. Nesse aqui, ó, também é a mesma coisa, também eles andam através das formas geométricas, só que já são mais adaptados para os menores. Então, o super desafio aqui, eles já vão ter de 2 a 3 ordens, né, ou comandas. O desafio maluco também, olha, desenhe um urso com chapéu verde, uma rosa em cima e pintado de amarelo. Então a gente vai dando várias ordens, ó. Escreva a idade das pessoas da sua casa em ordem decrescente. Pegue um objeto para cada letra pega um objeto de cada letra que escreve o seu nome e coloque-os na ordem correta. Então assim, é sempre na diversão, mas trabalhando isso. Aqui, ó, para trabalhar memória, aqui é o desafio de histórias.
Quem devorou a vovozinha são aquelas respostas mais rápidas, porque eles são muito prolixos, às vezes, para dar uma resposta e terminam não dando a resposta correta daquilo que foi perguntado. Então, aqui é para trabalhar essa resposta imediata. Ó, qual era a profissão do pai de João e Maria? Como a Branca de Neve acordou depois de comer a maçã envenenada? Do que era feita a casinha da bruxa da história do João e Maria? Em que o patinho feio se transformou? Então aqui vai ser aquela resposta bem sintética mesmo, sem ficar fazendo essa parte muito analítica. E aqui é um de atenção que chama O que tá estranho? Eu leio uma frase que tem algo estranho. A criança tem que ouvir a frase, reorganizar essa frase na cabeça e falar a frase inteira de uma maneira correta. Isso é muito, isso aqui vai trabalhar muito essa percepção do motor, ele tem que visualizar a leitura, a interpretação. Isso é muito bacana porque eles não têm o hábito de reler aquilo que escrevem. E nessa atividade tem essa obrigação, né? Fiz uma deliciosa limonada com as laranjas que a mamãe comprou. Então, ou ele vai me falar, fiz uma deliciosa limonada com os limões que a mamãe comprou, ou fiz uma deliciosa laranjada com as laranjas que a mamãe comprou. Helena desligou a luz porque estava muito escuro. Helena acendeu a luz porque estava muito escuro. E assim por diante, eles vão percebendo que está estranho. E aí depois eu fiz o desafio folclore, também com as mesmas habilidades dos dois, só que o tema é o folclore. Aqui, o tabuleiro, eles vão andar com os personagens das lendas. Então, se você acertou, vá para o próximo saci, se você errou, volte um curupira, e assim já fica divertido deles conseguirem. Aqui também tem o desafio das respostas imediatas, mas ao invés de ser contos, são as lendas. O animal que ficou escondido na viola para participar de uma festa no céu. O sapo. Tem os adivinhas. O que é o que é? Gafanhoto traz na frente, a pulga traz atrás. A sílaba H. Aqui o que está estranho. Saci Pererê colocou um par de tênis. Então eles têm que colocar que o Saci Pererê não pode ter colocado um par de tênis porque ele só tem uma perna. Então ele pôs um pé de tênis. Segundo a lenda, a Vitória Régia era uma indiazinha que se transformou numa fruta para admirar a lua. Então tem que colocar, segundo a lenda, ele tem que lembrar da frase completa. Então tem que prestar muita atenção mesmo para dar a resposta correta. Segundo a lenda, Vitória Régia era uma indiazinha que se transformou em uma flor para admirar a lua. E aqui também, aqui no super desafio, vai entrar também essa coisa de trabalhar a consciência sonora e prestar muita atenção, porque são trava-línguas do super desafio. Recite esse trava-língua 2 vezes sem errar. O rato roeu a roupa do rei de Roma, a rainha com raiva resolveu remendar. O rato roeu a roupa do rei de Roma, a rainha com raiva resolveu remendar. E assim por diante. Tem vários níveis de trava-línguas aqui. Tem umas que são meio impossíveis aqui. Mas aí é bem gostoso porque é super desafio, né? Eles já sabem que estão sendo desafiados. E tem a parte do... o desafio maluco também. Cante a música Nana Nenê, trocando a palavra nenê pelo seu nome. A palavra cuca por saci. E troque as ações dos pais da música por atividade que os seus pais costumam fazer. E tem outras aqui nesse super desafio, um desafio maluco, que são bem parecidos com testes de inteligência também, que eu embaralho as letras e deixo só a primeira e a última no lugar certo, e eles têm que descobrir o que está escrito, que tipo de comando eu estou dando, tá bom? É isso. Agora nós vamos falar sobre o terceiro tipo, que é o tipo combinado. Aquele que tem tanto a parte da desatenção como da hiperatividade. Bom, as características do tipo combinado são as seguintes.
Eles cometem muito erro por distração. Então a criança, eu vejo muito isso em consultório, eu vejo nas provas deles. Por isso que é tão importante a prova assistida, porque às vezes é só de você falar, ó, relê o que você escreveu. Vê se você copiou o sinal certo, porque às vezes eles acertam a parte mais difícil de saber qual é a conta, qual a estratégia que eu vou usar para resolver o problema, e eles erram no final, sei lá, tá? 60 menos 40, ele vai lá e põe 100. Eles fazem uma conta demais. Então, esses erros por distração são muito comuns, por isso que eles precisam tanto desse toquezinho na prova assistida ou durante a aula. Ó, presta atenção, relê aquilo que você escreveu. Porque eles falam, às vezes, resultados absurdos. Você tem 100 bolinhas, perdeu 30, você ficou com 500. Você tinha 30 reais, gastou 20, ficou com 50. Sabe, umas coisas absurdas. E às vezes eu brinco com eles. Só de eu falar assim, olha, quando eu estiver devendo, então eu vou fazer essa conta para você. Aí eles já se tocam que fizeram alguma coisa errada. Copiam um sinal errado, vão passar o resultado, eles colocam outra coisa, acertaram toda a conta e na hora de escrever o resultado colocam errado. Então tem que prestar muita atenção no que é um erro mesmo, que não assimilou, ou um erro por distração. Então isso é muito importante o professor levar em conta numa correção para esse tipo de aluno. Eles têm dificuldade no relacionamento interpessoal, porque eles não gostam de ouvir crítica, não, sabe, é impulsividade, falam o que quer, não tem filtro. Eles têm essa coisa muito do toque, o que reclamam muito desses alunos para mim, é que fica assim sempre cutucando o outro, ou eles têm uns tiques que terminam irritando na sala de aula, eles começam a fazer algum barulho repetitivo. Eles desenvolvem tiques que terminam irritando o outro que está perto. A irritabilidade também. Eles querem tudo do jeito deles, eles não querem comandas. Então eu percebo muito assim, às vezes você vai pegar, eu estou em consultório, eu vou pegar o material, eu quero explicar, eles já querem arrancar o material da minha mão, que eles já querem fazer, ou querem começar antes de eu dar comando. E aí eu paro e falo, não, parou, eu não falei tudo ainda que tem que ser feito, então vamos escutar primeiro e depois você faz, tá? Porque tem essa coisa da impulsividade, né? Eu quero fazer logo. A desorganização da mochila, da carteira, isso aparece quando eu tenho os dois tipos. A distração, ele esquece material, esquece tarefa, esquece os livros, esquece de fazer os trabalhos, ou às vezes eles fazem o trabalho, pasmem. Eles fazem o trabalho, eles têm certeza que entregaram no dia e eles não entregaram. Eles esqueceram de tirar da pasta. Então, tem pessoas aqui, teve um menino que fez um trabalho enorme comigo de uma viagem que ele fez com a escola, e pôs foto, e fizemos característica. O trabalho ficou lindíssimo, e ele veio com 0 no trabalho. E aí a mãe, mas ele ficou um tempão fazendo esse trabalho, cadê o trabalho, professor? Mas ele não entregou, e ele falava que ia entregar. Quando eu abri, estava no mesmo lugar da pasta que ele tinha guardado quando ele terminou o trabalho. Então, essas distrações, o professor pode ser um grande aliado, por isso que tem que ter uma parceria muito grande com a escola, né? De olhar na hora, não entregou, já pergunta, vai olhar se está na tua pasta, vai ver. Os pais também já falaram, ó, amanhã vai ter prova, não esquece de pegar o material, mas não ficar lembrando pela criança, senão não vai desenvolver isso nunca. Vai falar, ó, escreve aí na sua agenda que você tem que pegar o material na escola, que você tem que estudar para a prova. Então, no começo, gente, é um trabalho muito cansativo, tanto para o professor como para os pais, porque tem que ter uma supervisão direta. Mas vai valer a pena quando ele incorporar que ele precisa dessa agenda, ele precisa dessas anotações e que ele, quanto mais ele se organizar, melhor, porque se ele não se organiza, ele se perde, ele não pode ficar só contando com a memória dele, porque ele tem uma mente muito ativa, então ele tem muita coisa naquela cabecinha. Então, quando eu tiro um pouco daqui e organizo numa agenda o que tem que ser feito, é o primeiro passo para ele aprender a se organizar.
Eles perdem muitos objetos pessoais. Quando eu estou fazendo anamnese, que tem a queixa, elas falam, ele perde tudo, ele perde o material, eu reponho toda hora o estojo dele, que nunca estão as coisas, ele perde o casaco, ele perde a lancheira, ele perde a mochila, tem um que perdeu o tênis, chegou em casa sem tênis, como é que alguém pode esquecer de pegar o tênis? Então, tem de tudo, então tem que trabalhar muito essa coisa da responsabilidade com os próprios objetos. Então ele perdeu na escola, faz ele lá procurar nos achados perdidos, né? Você não vai ter o novo enquanto você não achar o seu. Sabe, começa a dar a tarefa onde ele vai se sentir mais responsável pelos seus próprios objetos. Eles têm o hiperfoco no que interessa, que eu já comentei aqui. E outra característica é a procrastinação. Eles vão deixando para a última hora até não dar mais tempo. Então, quando eles falam, eu falo, quer adiantar algum trabalho, alguma coisa, eles, não, tem tempo, é só para... Esse livro só tem que ler para o final do mês. E no dia anterior ele vem, tem que começar o livro que eu não li ainda. Então, essas crianças a gente tem que começar a ajudar a se organizar. Olha, são uns 10 capítulos, então vamos ver, até o dia 3 você tem que ler o primeiro, vai começando a colocar e manda a criança anotar na agenda. Terminando a lição, ela vai ter que ler o segundo capítulo, terminando aquela lição, ela vai ler o terceiro, ou vai fazer a primeira parte do trabalho. A gente tem que começar a dar comandas que ajudem a se organizar. Alguns também, eles apresentam muitas alterações de peso. Então, pela ansiedade, ou eles comem muito, então terminam ficando um pouco acima do peso, ou o tipo hiperativo, ele não tem muita paciência de sentar e fazer uma refeição, começo, meio e fim, ele está fazendo outras coisas, ele levanta, então ele termina emagrecendo, ficando abaixo do peso. O TDAH, ele também pode estar associado a outros transtornos, como, por exemplo, a dislexia, a descalculia, o TOD e problemas de leitura. Problemas de leitura chega a ter 60% do TDAH tem problemas na leitura e interpretação. O TOD, que é o transtorno positivo desafiador, ele também atinge 33% das pessoas com TDAH. A depressão atinge de 10% a 30%. O TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, também atinge de 10% a 17%. Quem tem de 3 ou mais transtornos juntos, combinados, chega a 10%. Então, aí vão ter que ter vários tratamentos ao mesmo tempo, quando tem essas combinações. Como que é feito o diagnóstico do TDAH? Por profissionais especializados. Então, eles vão examinar o histórico da criança. Então, aqui, quando a criança é pequena, os pais, os professores, eles vão ter que responder a um questionário falando de como que é a convivência, as características dele. E quando é adulto, eles pedem muito para o cônjuge também preencher esse questionário para ajudar na avaliação. De todas as características listadas, no tipo desatento, no tipo hiperativo, vai precisar ter 6 ou mais características para ser diagnosticado como o TDAH. Eu vou falar que quando a gente está muito tempo em consultório, em sala de aula, o professor, tanto o professor, mas principalmente o psicopedagogo, dá para perceber na anamnese, os pais já começam a trazer aquele monte de informações que você já começa a levantar as características que já dá para perceber. Quando tem muita característica associada, tem algumas que não estão nos livros, mas que eu escuto sempre a mesma coisa dos pais. Então, essa coisa de gostar muito de Lego, gostar de coisinhas miúdas, quebra-cabeça, videogame. Então, tem alguns outros detalhes, é lógico que eu levo em consideração, são aquelas características mais fortes, mas já dá para a gente ter uma ideia de que existe o DDA ou o TDAH. E aí, o que a gente faz? Quando já manda para o neurologista ou para o psiquiatra para fazer o laudo, porque às vezes a criança vai precisar
de medicação, né? Em alguns casos precisa, ou vai indicar as terapias, pode ser que não precise só da psicopedagoga, vai precisar de outras terapias e vai precisar também desse laudo para a escola poder dar um atendimento diferenciado, que eles têm direito a esse atendimento. O que hoje está muito bacana e que eu costumava ouvir das escolas quando eu ia, porque vai muito de escola para escola, né? Apesar de ter leis que ajudam essa coisa, que falam que eles têm direitos, tem escola que fala que não consegue, que não dá conta, que é outra proposta. Eles praticamente convidam a criança a se retirar. E tem outras que são muito abertas ao trabalho, que elas escutam todas as orientações, então é muito bacana. Mas eu ainda escutava muito isso de não adianta a gente ficar toda hora fazendo prova assistida, porque chega no vestibular, não vai ter, e vai ter. Eles também têm o direito. Eu ainda falo isso, é uma coisa que já está há um tempo em vigor, mas as pessoas ainda não conhecem. Então, às vezes, vem todo com diagnóstico, as mães preocupadas, eu falo, gente, calma. Na hora da inscrição, tanto para a FUVEST, para o Enem, para as outras faculdades particulares, tem um item lá que fala, possui algum tipo de deficiência, vai entrar lá e lá tem o TDAH, tem a dislexia. E aí, alguns dias, uns meses antes, você tem que mandar todo o laudo do neuro, as orientações da psicopedagoga, e eles seguem exatamente aquilo que é pedido. Então eu fico muito feliz em ver que isso funciona. Para algumas mães aqui no consultório, eu peço até para quando eles ligarem na casa, ligarem para mim. E eu negocio letra maior, para uma disléxica daqui, eu pedi que fosse a letra maior, que tivesse um leitor. Eles têm direito a um leitor ou uma pessoa que escreva, uma pessoa que leia, né? Porque são aqueles textos enormes. Tempo extra, então tem um cuidado assim muito grande. Eu fico muito feliz que a gente está nessa evolução, pelo menos nesse quesito. O tratamento pode ser dado psicoterapia familiar, porque tem que ter toda uma organização da família para ajudar essa criança, né? Terapia comportamental é bem indicada também para ter uma nova forma de organização, de comportamentos, aprender a se controlar, principalmente quando tem a impulsividade. A psicopedagogia. Eu sou também arteterapeuta e eu digo que a arteterapia é muito importante para as crianças com hiperatividade. Ela ajuda a diluir um pouco essa quantidade de pensamento, de energia que eles têm. Então a gente termina usando uns materiais assim muito adequados e eu vejo funcionar muito bem. Eu sempre linko a psicopedagogia com a arte-terapia e com as histórias, e aí fica um atendimento muito completo. Em alguns casos precisa da medicação, principalmente quando começa a mexer com a autoestima, né? Então às vezes a criança chega tão detonada no consultório, muitos anos de insucesso, de fracasso, eles chegam falando que são burros, que não tem jeito mesmo, que não vão aprender. E nesse caso, às vezes, a medicação, até para dar aquela ajuda extra, dele aprender o que é se concentrar, eles melhoram com muito mais facilidade. Então, tem essa coisa de falar, todo mundo agora medica. Não, hoje em dia é muito mais diagnosticado. E a medicação está aí para ajudar. Mas não são todos os casos que precisam. Eu percebo que quanto mais cedo a gente diagnostica, menos essa criança vai precisar da medicação, a não ser que seja um caso muito severo. Mas, afinal de contas, quem decide se tem medicação ou não é o psicopedagogo, não é a família tem que concordar. Mas quem indica e sabe o que é melhor é o neuro. Então, se você confia no neuro, se você confia na psiquiatra, eu não vejo por que não utilizar a medicina a nosso favor. E aí, gostou da aula? Então, deixe o seu like, inscreva-se no canal, aperte o sininho para receber todas as notificações. Toda semana tem aula nova com dicas incríveis que você não vai querer perder.
Inscreva-se, compartilhe com aquele amigo que esse conteúdo vai ser interessante. Vamos multiplicar os conhecimentos. O movimento PPX é isso, a gente multiplicar as nossas estratégias de sucesso. Espero vocês!